Às 8h47 da manhã de uma segunda-feira comum, o crachá de Isadora travou na catraca do subsolo. 3 tentativas. Nada. O segurança desviou o olhar, constrangido. 15 minutos depois, ela recebeu um e-mail frio do RH comunicando que sua posição havia sido reestruturada. 7 anos de trabalho apagados com um enter. Nenhuma reunião. Nenhuma explicação. Apenas um rebaixamento brutal orquestrado por alguém que mal entendia o sistema que ela construiu. O que a empresa não sabia é que, ao tirar Isadora do controle, eles tinham acabado de criar uma bomba relógio técnica que só ela sabia desativar. E na quarta-feira à tarde, o prédio inteiro descobriu isso da pior forma possível. Se você já passou por algo parecido ou quer ver como essa história termina, deixa seu like agora, se inscreve no canal e fica até o final, porque a virada vem de um jeito que ninguém esperava. Silencioso, técnico e devastador. O crachá travou na catraca pela 3ª vez. Isadora olhou para o leitor vermelho piscando, depois para o segurança que desviou o olhar, constrangido. Eram 8h47 da manhã de uma segunda-feira comum, no subsolo do edifício espelhado da Vanguard Solutions, e ela estava ali, parada, segurando a bolsa com uma mão e o celular com a outra, enquanto 3 pessoas se acumulavam atrás dela na fila. O segurança murmurou algo no rádio. Isadora sentiu o estômago apertar. Não era erro do sistema. Era proposital. 15 minutos depois, ainda em pé no corredor frio do subsolo, ela recebeu o e-mail. Sem assunto. Remetente. Flávia Cortez. Recursos Humanos. Isadora, informamos que sua posição foi reestruturada. Você será realocada para a equipe de suporte nível 1, reportando-se ao supervisor Lucas Andrade. Seu acesso aos sistemas administrativos foi revogado por questões de compliance. Favor devolver seu notebook corporativo até 17h de hoje. Nenhum prezada. Nenhum agradecemos. Apenas um comunicado frio, burocrático, como se estivessem cancelando uma assinatura de software. Isadora leu 2 vezes. Depois olhou para o teto, respirou fundo e sentiu algo se romper dentro do peito. Não era desespero, era algo pior. A humilhação silenciosa de perceber que 7 anos de trabalho tinham sido apagados com um enter. Mas para entender como a Vanguard Solutions chegou nesse ponto, a gente precisa voltar um pouco. Isadora Mendes tinha 34 anos e trabalhava como analista sênior de infraestrutura e segurança digital havia 7 anos na empresa. 7 anos configurando permissões, auditando acessos, fechando brechas, garantindo que ninguém entrasse onde não devia e que nada saísse sem rastro. Ela não era visível. Nunca foi. Não tinha LinkedIn com foto corporativa sorridente. Não participava de happy hours. Não mandava good morning no grupo da empresa. Mas ela era essencial. Era aquela peça que ninguém nota até sumir. Enquanto diretores de operação, gerentes comerciais e o CEO Marcelo Pavan circulavam pelo 12º andar com suas gravatas italianas e reuniões estratégicas, Isadora passava os dias no 4º andar, num cubículo entre servidores e telas de log, monitorando cada movimentação digital da empresa. 800 funcionários dependiam dela para entrar no prédio, acessar sistemas, liberar senhas, aprovar mudanças críticas. Mas ninguém sabia o nome dela. Até aquele dia, claro. A reestruturação veio de cima. Pelo menos foi isso que contaram. Na sexta anterior, Vinícius Braga, gerente de projetos, 30 e poucos anos, cabelo gel demais, camisa sempre sem gravata num estilo descolado corporativo, tinha apresentado um relatório na reunião de diretoria. O título era algo como Modernização da Segurança Digital e Redução de Gargalos Operacionais. Isadora nunca viu esse relatório. Nunca foi chamada para comentar. Mas um colega da TI, o Rodrigo, mandou um áudio no WhatsApp na sexta à noite. Isa, cuidado. O Vinícius está dizendo que as falhas de segurança do trimestre foram culpa da tua equipe. Ele quer assumir a área. Falhas? Que falhas? Isadora tinha logs de tudo. Cada incidente dos últimos 6 meses tinha sido causado por decisões comerciais apressadas,
pressão da diretoria para liberar acessos sem protocolo ou mudanças que o próprio Vinícius tinha pedido. Mas ele sabia jogar o jogo corporativo. Ele almoçava com o CEO. Ele mandava mensagem no privado com os diretores. Ele tinha o carisma que Isadora nunca teve. E na Vanguard, carisma valia mais que competência técnica. Na segunda de manhã, depois do e-mail, Isadora subiu para o quarto andar sem dizer nada. Sentou na mesa dela, ligou o notebook, que ainda funcionava por enquanto, e abriu a pasta de backups pessoais. Ela sempre foi meticulosa. Obsessiva, alguns diriam. Toda mudança crítica que ela fazia, ela guardava uma cópia. Todo e-mail de aprovação, printado e salvo. Todo log de auditoria, exportado e arquivado. Planilhas intermináveis de permissões, versões antigas de configurações, histórico de cada solicitação de acesso que passou pelas mãos dela em 7 anos. Ela sabia que um dia isso poderia ser útil. Só não imaginava que seria tão cedo. Às 14h, teve a reunião de alinhamento com Vinícius. Ele chegou atrasado, sem pedir desculpas, sentou na ponta da mesa e começou a falar como se fosse dono do pedaço. Pessoal, a partir de agora, a segurança digital vai reportar diretamente para mim. Vamos agilizar processos, eliminar burocracias desnecessárias, modernizar a infraestrutura. Isadora levantou a mão. Vinícius, eu preciso entender melhor. Quais burocracias você considera desnecessárias? Ele nem olhou para ela direito. Isadora, agora você está em suporte. Esse assunto não é mais da sua conta. Isadora não respondeu. Apenas anotou a frase no caderno. Esse assunto não é mais da sua conta. Ela sublinhou 2 vezes. Guardou o caderno na bolsa, pegou sua caneca de café, aquela com a estampa desbotada de um gato preto, e saiu da sala sem olhar para trás. No elevador, sozinha, ela sentiu as mãos tremerem. Não era medo. Era raiva. Contida. Raiva de 7 anos sendo invisível. Raiva de ter construído cada camada de segurança daquela empresa e agora ser tratada como uma estagiária descartável. Mas raiva não resolvia nada. Então ela respirou fundo, secou os olhos antes que qualquer lágrima aparecesse e decidiu fazer o que sempre fez: trabalhar. Só que dessa vez, não para a empresa. Para ela mesma. Quando chegou em casa naquela noite, Isadora abriu o notebook pessoal e começou a revisar cada mudança que Vinícius tinha autorizado. Desde que assumiu informalmente a área, 2 semanas antes. E foi aí que ela viu a bomba relógio. Vinícius tinha pedido acesso administrativo total aos sistemas. Ele justificou como necessidade estratégica para agilizar decisões. A TI, pressionada pela diretoria, concedeu. Ele desativou a autenticação em 2 fatores em servidores críticos. Ele autorizou mudanças no firewall corporativo sem auditoria prévia. Ele removeu checkpoints de segurança que Isadora levou meses para implementar. E pior, ele tirou Isadora do protocolo de contingência. Esse protocolo era algo que pouca gente sabia que existia. Era um sistema manual, configurado anos atrás, que controlava o acesso físico ao prédio em caso de falha geral. Catracas, portas eletrônicas, travas de emergência, tudo passava por um servidor específico que exigia autenticação manual de nível 5. Só 3 pessoas tinham esse acesso. O CTO, que tinha saído da empresa 6 meses atrás. O diretor de facilities, que nunca entendeu como o sistema funcionava de verdade. E Isadora. Só que agora, com as mudanças que Vinícius fez, o sistema tinha ficado instável, vulnerável. E ele nem sabia. Isadora olhou para a tela, olhou para os logs, olhou para a data da última modificação, 8 de março, 16h33. Assinatura digital, Vinícius Braga. Ela podia corrigir, podia mandar um e-mail alertando, podia salvar a empresa de um desastre iminente. Mas aí, ela lembrou da frase: esse assunto não é mais da sua conta. Então ela fechou o notebook, foi pra cozinha, fez um chá de camomila e foi dormir. Na terça-feira, ela chegou no horário na Vanguard, passou pela catraca com o crachá temporário que o RH tinha liberado, rebaixado, sem acesso aos andares superiores, e foi direto para o suporte nível 1. Sentou numa mesa compartilhada, atendeu chamados de gente que esqueceu senha, configurou o e-mail de estagiário, redefiniu permissões básicas. O dia inteiro.
Às 18h, ela foi embora. Na quarta-feira, fez a mesma coisa. Chegou, cumpriu o horário, saiu. Não. Deu pitaco. Não ofereceu ajuda. Não mencionou nada sobre servidores, protocolos ou contingências. Porque agora, aquilo não era mais da conta dela. Foi às 13h22 de quarta-feira que o sistema começou a dar sinais. Isadora estava no suporte quando ouviu o Rodrigo, da TI, falar alto no telefone. Como assim travou? Qual catraca? Todas? Ela não olhou. Continuou digitando o chamado que estava resolvendo. Às 13h40, mais telefonemas. Às 13h58, o Rodrigo passou correndo pelo corredor. Às 14h10, o sistema de controle de acesso da Vanguard Solutions colapsou completamente. Todas as catracas trancaram. Todas as portas eletrônicas pararam de responder. As travas magnéticas ativaram o protocolo de segurança máxima. O prédio inteiro ficou selado. Quem estava dentro ficou preso. Quem tinha saído para almoçar, incluindo metade da diretoria, o CEO Marcelo Pavan e o queridinho Vinícius Braga, ficou do lado de fora, olhando para o vidro espelhado do edifício como se fosse uma muralha. Intransponível. Isadora ouviu o barulho. Sentiu a movimentação. Viu gente correndo. Mas continuou no lugar dela, resolvendo chamados de senha. O pânico foi imediato. No lobby, 3 clientes importantes que tinham reunião agendada ficaram presos na área de espera, sem conseguir sair nem entrar. Funcionários que voltavam do almoço se aglomeravam na calçada, tentando passar o crachá, ouvindo o bip vermelho de negado. De novo, de novo, de novo. Dentro do prédio, quem tinha ficado começou a ligar para TI, para o RH, para Facilities, para qualquer um que pudesse resolver. Mas ninguém conseguia. A equipe de TI tentou acessar o servidor remotamente. Negado. Tentou reiniciar o sistema. Bloqueado. Tentou usar credenciais administrativas de emergência. Inválidas. O servidor exigia a autenticação manual de nível 5, um protocolo que Vinícius tinha desativado achando que era burocracia desnecessária, sem entender que era justamente esse protocolo que impedia colapsos como aquele. Do lado de fora, Vinícius estava visivelmente desesperado. Ele ligou para o Rodrigo aos gritos. Como assim ninguém consegue resolver? Eu sou o gerente da área. Derruba esse sistema. Reinicia tudo. Faz alguma coisa. Mas não tinha o que fazer. Ele tinha criado o problema. Ele tinha removido as travas de segurança. Ele tinha tirado Isadora do sistema. E agora, estava pagando o preço. Às 15h40, o telefone de Isadora tocou. Número interno. Ela deixou tocar 4 vezes antes de atender. Alô? A voz do outro lado era tensa, educada demais para ser natural. Era Flávia, do RH. Isadora. Oi, tudo bem? Olha, a gente tá com um probleminha técnico aqui e... Bem, ninguém da TI tá conseguindo resolver. Você pode dar uma olhada? Sei que você tá em outra função agora, mas é que é urgente. Isadora deixou o silêncio pesar. Depois respondeu com a voz mais calma do mundo. Flávia, meu crachá não funciona mais. Lembra? Eu nem consigo acessar os andares onde ficam os servidores. Silêncio do outro lado. Ela quase... conseguia ouvir Flávia engolindo seco. Isadora, a gente pode resolver isso. Pode vir? Por favor? Isadora olhou pela janela. Lá embaixo, a multidão se aglomerava na calçada. Vinícius gesticulava nervoso, o celular colado na orelha. Ela quase sorriu. Isadora respirou fundo. Eu posso resolver, Flávia. Mas preciso de 3 coisas. A voz do outro lado ficou ansiosa. Pode falar. Primeiro, meu cargo de volta. Analista sênior de infraestrutura e segurança digital, com todas as permissões administrativas restauradas. Segundo, uma reunião com a diretoria, hoje ainda. E terceiro, quero tudo isso documentado por e-mail, assinado pelo RH e pelo jurídico, antes de eu sair de casa. Silêncio. Isadora podia ouvir vozes ao fundo, gente discutindo, alguém falando alto. Depois Flávia voltou, a voz trêmula. Tudo bem, você vai receber o e-mail em 10 minutos. Pode vir, por favor? Isadora desligou. 10 minutos depois, o e-mail chegou. Ela leu com atenção. Estava tudo lá. Imprimiu Cópias. 2, guardou uma na bolsa, pegou as chaves do carro e saiu de casa sem pressa. Quando chegou na Vanguard, às 16h30,
A cena era caótica. Pelo menos 200 pessoas do lado de fora. Seguranças tentando acalmar todo mundo. Vinícius, no meio da multidão, suado, gesticulando para o celular. Quando ele viu Isadora, o rosto dele ficou branco. Ela passou direto por ele. Entrou no prédio. O segurança liberou manualmente a porta lateral. Subiu até a sala de servidores no subsolo técnico e ligou o terminal de emergência. Seus dedos voaram pelo teclado. Comandos que ela tinha decorado anos atrás. Sequências que ninguém mais sabia. Autenticação manual, nível 5, credenciais restauradas. O sistema resistiu por alguns segundos. Depois cedeu. As luzes dos servidores piscaram. Um bip longo ecoou. E então, como mágica, tudo voltou. As catracas destravaram com um clique metálico simultâneo. As portas eletrônicas soltaram um suspiro pneumático. O prédio inteiro pareceu respirar de novo. Lá, fora, a multidão começou a entrar, aliviada, confusa, irritada. Isadora subiu devagar até o 12º andar. A diretoria já estava reunida. Marcelo Pavan, o CEO, estava visivelmente abalado. Flávia estava pálida. Vinícius nem tinha sido chamado. Isadora colocou o pendrive na mesa. Esses são os logs completos de todas as mudanças feitas nos últimos 15 dias. Vocês vão ver exatamente quem autorizou o quê, quando e por que o sistema colapsou. A reunião durou 40 minutos. Isadora mostrou tudo. Cada decisão irresponsável, cada protocolo ignorado, cada alerta que ela tinha mandado e foi desconsiderado. Mostrou o e-mail onde Vinícius pedia agilização dos processos de segurança, tradução, remover travas essenciais. Mostrou a data exata em que ele atirou do sistema de contingência. Mostrou que a paralisação de hoje foi consequência direta de tudo isso. O CEO não disse nada durante a apresentação. Apenas ouvia, o rosto cada vez mais fechado. Quando Isadora terminou, ele agradeceu, seco, e dispensou todo mundo. Na quinta-feira de manhã, Vinícius Braga foi desligado. Flávia Cortez perdeu o bônus anual e recebeu uma advertência formal. Isadora foi promovida a gerente de segurança digital, com autonomia total, aumento salarial de 40% e uma equipe própria. Ninguém pediu desculpas formalmente, mas também ninguém mais duvidou dela. Na sexta-feira, Isadora estava no escritório novo, sala com porta, vidro fosco, vista para o parque, quando recebeu um e-mail. Remetente anônimo. Assunto vazio. Mensagem curta. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Quanto tempo você esperou? Isadora leu. Releu. Depois apagou o e-mail, desligou o monitor e pegou a bolsa para ir embora. Quando passou pela catraca, o leitor acendeu verde imediatamente. Ela saiu do prédio, olhou para trás uma última vez e deixou um sorriso pequeno, quase invisível, aparecer no canto da boca. Porque sim, ela sabia exatamente o que ia acontecer. Desde o momento em que viu as mudanças que Vinícius fez, ela sabia. A única coisa que ela não sabia era quanto tempo demoraria. 2 dias, no final das contas. 2 dias para a empresa inteira entender o que ela sempre soube. Que competência técnica invisível vale mais que carisma corporativo vazio. E que subestimar quem realmente segura a estrutura nunca termina bem. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.